Lula diz que em pouco tempo sairá o acordo comercial com os Estados Unidos. Ele falou que Trump vai perceber que Bolsonaro faz parte do passado. Então, Mariano. É isso, Amadeu. O presidente demonstrou aí otimismo, garante ele que o acordo vai sair, e ele disse que as questões de políticas serão tratadas entre ele e o presidente Trump. A questão econômica entre os técnicos. A gente também fez uma cartela com a frase do presidente. A gente tem o vídeo do presidente. Vamos lá. Agora é o presidente Lula com o presidente Trump. Gostemos ou não gostemos um do outro, nós dois temos que assumir a responsabilidade como chefe de Estado e saber que as nossas ações têm que trazer benefício para os povos que nos elegeu. É assim que eu trato isso, é assim que eu estou otimista, saio daqui muito otimista. Possivelmente já tem uma reunião a semana que vem em Washington. Ele me disse que está com vontade de vir para o Brasil. Eu disse para ele que estou à disposição de ir a Nova York e a Washington quando quiser discutir, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida foi negociação. E não foi no meu mandato presidencial. Foi muito antes do mandato eu aprendi a fazer negociação. Aprendi a sobreviver negociando. E sei quando ceder e sei quando não ceder. E para que a reunião seja correta e justa, nós temos que começar no patamar zero. Vamos voltar a estaca zero e vamos saber o seguinte: aonde é que nós queremos chegar? E se houver essa disposição do presidente Trump, como ele disse, que tem toda a disposição de fazer um bom acordo com o Brasil, e eu disse para ele que o Brasil tem toda a intenção de fazer um bom acordo com os Estados Unidos, não haverá problema para nenhum setor da economia brasileira e não haverá problema para a relação entre as duas maiores democracias do Ocidente. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Era porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Bem, vamos lá para a análise. O presidente falou aí sobre negociação de tarifa e Bolsonaro e o novo momento do Brasil. Eu começo com você, Kátia. Então, o que você quer destacar das duas partes? Vai continuar na mesma linha, a política negociada, conversada de um jeito, e a parte técnica, que é a parte dos números, a parte ali comercial, negociada de outro jeito. Colocou, assim, sutilmente Lula colocou no discurso que, olha, eu fiz certo, vamos se tratar de igual para igual, não vir aqui e dizer como é que tem que ser feito, não, a gente vai sentar e começar a conversar do zero, né? Reforçando tudo que ele fez desde o início dessa problemática aí com os Estados Unidos. E aí agora é o jogo também, eu acho que o jogo zerou realmente e que vai se superar, inclusive, a ideia de que é preciso ter um presidente da extrema-direita que foi colocado lá para os norte-americanos e para Donald Trump, para que os Estados Unidos sejam respeitados enquanto nação aqui no Brasil. Ou que o Brasil seja respeitado pelo governo Trump. Exatamente. Né? Vamos lá, Alessio, sobre o caso aí do rei morto, rei posto, Bolsonaro faz parte do passado. Olha, Amadeu, colocou os pontos nos is, né? Inclusive, um dos argumentos principais utilizados pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Flávio Bolsonaro para tentar minimizar a importância desse encontro e a positividade dele para o presidente Lula e para o governo em si, visando as eleições do próximo ano, claro, era de que o presidente Trump ficou um pouco receoso de falar sobre a situação de Bolsonaro, com medo do Lula se intimidar, com medo do Lula ficar inquieto. E, na verdade, isso foi totalmente o contrário.
Lula acabou confirmando que, de fato, Bolsonaro foi, sim, assunto da conversa entre os dois, mas justamente para deixar claro sobre o processo legal, sobre todas as defesas que ele teve direito e também sobre, de fato, algo que é real. Ele era presidente do país, foi condenado, está inelegível, não há que se discutir mais sobre isso, porque foi um processo legal. Eu acho, inclusive, que foi muito bom se tocar no assunto do ex-presidente, porque, de fato, ele apresentou como é que foi. O Trump, sempre quando questionado sobre o processo no Brasil, ele dizia, olha, não estou acompanhando, ou não estou sabendo, ou ainda não fui informado. Então é importante que se tenha também essa informação para ele, até para ele poder tirar da cabeça essas manipulações, conspirações que acontecem, seja nos bastidores, feita pelo Eduardo, pelo Marco Rubio, enfim. Achei importante, de fato, se tratar desse assunto da forma que deveria, com as informações claras, corretas e como, de fato, o processo aconteceu no país. Eu vou já passar para você, Ari, mas eu acho que a questão Bolsonaro ela foi levada 2 vezes. Nenhuma vez pelos americanos. Uma foi pela repórter, que perguntou sobre Bolsonaro. Ele disse, quem que está gritando aí? Não, sobre o Bolsonaro eu achava que ele era um bom homem e não gostei do que está acontecendo com ele. Aí perguntaram, mas e o que o senhor vai fazer agora? Isso não é da sua conta. Foi a parte na entrevista. Isso, e no encontro dos dois aí, Lula e Bolsonaro, foi o Lula que provocou. E por que o Lula provocou a questão Bolsonaro? Porque o Lula quer retirar as sanções ao Alexandre de Moraes, que está sancionado também pelo processo contra o Bolsonaro, pelo inquérito contra o Bolsonaro, pela condenação do Bolsonaro. Então, o Lula que provocou, e a informação de todos os que conversaram sobre o assunto com quem participou da reunião, é que o Trump ouviu e ficou calado. O Trump não disse nada sobre o Bolsonaro na reunião com o Lula. Então, há uma dúvida sobre retirada de Magnitsky para Alexandre de Moraes. Aparentemente, essa é a minha interpretação, o Trump e os americanos não querem fazer a retirada dessas, como é que eu vou chamar? Dessas imposições, não. O Trump não vai mexer. Agora, sobre os americanos, o tempo todo, o meu entendimento, eles querem focar na economia, eles querem focar nas tarifas. E eles perceberam que, apesar do presidente Lula ser um desejo, um querer do presidente que essas sanções fossem retiradas, se elas não forem retiradas, isso não vai inviabilizar um acordo entre eles. Então, o presidente dos Estados Unidos não é menino, percebeu isso, percebeu em Lula também, que eu acho isso também muito importante, nesse contato, ele percebeu o seguinte, será que o Lula ele já se decidiu por trocar os Estados Unidos pela China na influência na América do Sul? E ele percebeu no Lula um pragmático. Ele percebeu que não estava falando com um revolucionário, com um radical, estava falando com um presidente que quer fazer o melhor negócio para o país. Então, isso também sinaliza positivamente para o Trump. Ele diz, olha, ele é como eu, ele está pensando em economia, em número. Então, bacana, vai avançar. E essas sanções às autoridades brasileiras não acredito que vão ser retiradas, pelo menos não agora, no curto e no médio prazos. Agora, as tarifas sim, porque as conversas já começaram e acredito que antes mesmo de completar aí umas 3 semanas, contando a partir de agora, já deve ter notícia boa para o Brasil. Mas eu acho que não pode haver esse otimismo, não. Os americanos, eles são conhecidos no mundo todo, e o Trump mais ainda, por serem negociadores duros. Eles querem ganhar, eles usam... Essa previsão é muito também da diplomacia mesmo envolvida. Mas é porque assim, eles são muito duros, eles querem ganhar, e não só dizer, eles querem ganhar e dizer que ganharam na hora da negociação. Então, não será uma coisa simples de ser resolvida amanhã, depois da manhã. Eu acho que ainda precisa haver debate duro, inclusive com essa presença de Haddad, o ministro Alckmin e o ministro das Relações Exteriores nos Estados Unidos semana que vem. Há esse entendimento de que uma comitiva brasileira de alto nível se dirige aos Estados Unidos para tentar destravar. Agora, nós temos aí a Casa Branca se manifestou
sobre o encontro. Tem uma publicação da Casa Branca aí, Ari. Vamos ver a publicação feita pela Casa Branca. Vamos lá. O presidente Trump se encontra com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula da ASEAN. É uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Acho que conseguiremos fechar bons negócios para ambos os países. Sempre tivemos um bom relacionamento e acho que continuará assim, declaração de Trump. Não é do Trump, é da Casa Branca. Ah, sim, é uma declaração oficial da Casa Branca. É verdade. E tem a foto aí, não é? Do Lula e do Trump. Os dois estão sorridentes, o corpo fala, Ari? Na verdade, o Trump está, para você que está no rádio, o Trump está bem mais sorridente que Lula, né? O Isso. Trump abriu um largo sorriso, o Lula foi mais prudente, mas, claro, um tom muito amistoso entre ambos. E o Mariano traz mais repercussões, Mariano, inclusive dos chefes de poderes aí em Brasília. É isso, Amadeu. Tanto o presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, como o presidente da Câmara, Hugo Mota, fizeram posts nas suas redes sociais parabenizando o presidente Lula pelo encontro com o presidente dos Estados Unidos. A gente tem aí os posts. Ari. Avalio de forma muito positiva o encontro realizado hoje na Malásia entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. A relação de amizade entre Brasil e Estados Unidos é histórica e estratégica. Cumprimento todos os atores que contribuíram para que chegássemos a este momento, que representa um marco importante de um processo que continua. O gesto de diálogo e a busca pelo bom entendimento são fundamentais para o fortalecimento das relações e para o avanço da cooperação entre as nações. O Congresso Nacional permanece atento e unido na defesa do diálogo e da diplomacia como caminhos para construir consensos e aproximar os nossos povos. Davi Alcolumbre. Agora, Hugo Mota. Cumprimento os presidentes Lula e Donald Trump pelo importante encontro de hoje. Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a história agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio. A Câmara continua à disposição de nossa diplomacia, votando assuntos importantes sobre o tema e comprometida em servir ao país. Mariano. É isso, Amadeu. Esse post do Hugo Mota é importante porque semana que vem, nessa semana, serão votados assuntos importantes de interesse do governo. Então, é uma sinalização aí de uma reaproximação, vamos assim destacar, entre o presidente da Câmara e o presidente da República, o governo. E há uma necessidade